especialmente, bom dia a todos. Bom dia. Bom, o tarô do Melquisedeque é um tarô diferente daquilo que vocês estão acostumados, né? Nós estamos já no quinto encontro, nas quais as aulas não são sequenciais. Por exemplo, se você fizer a aula de hoje, você fica apto a estar entendendo, aprendendo e podendo jogar o tarô, né? O tarô, ele deve ser aplicado para ganho de consciência, tá? Isso é em prol, né, em benefício do ser humano, para o ser humano atingir o seu potencial. Ele envolve as hierarquias espirituais. Então, como tudo a gente aprende, né, conforme o mestre José, o grande Lao Tse, ele fala que tudo tem seu igual, oposto, contrário, ou seja, tudo tem seu lado positivo, negativo, sombra, luz. O tarô, a parte sombra dele é você ler os destinos da humanidade, né, do seu cliente, daquilo que você quer estar atendendo para poder dar um auxílio terapêutico. Então essa seria a parte sombra. E a parte luz dele é exatamente você começar a ganhar consciência, estudando, aprendendo e entrando em contato com essas hierarquias. Então no tarô a gente tem a palavra arcano, tá? A palavra arcano significa sagrado. Então arcano é ao contrário, né, de profano. Então profano é aquilo que é aberto, aquilo que está aí para todo mundo acessar, né? Agora arcano é aquilo que é fechado, aquilo que é secreto, né? Aquilo que só os iniciados conseguem estar estudando, entendendo, para poder vivenciar a experiência do tarô. Nós iniciamos a nossa experiência na Atlântida tendo contato direto com os arcanos, que é uma hierarquia de seres, né, que eles estavam naquele momento disponíveis para nós fazermos perguntas sobre todos os assuntos do universo. Então, sobre tudo, sobre Gênese, cosmogênese, sobre criação, sobre futuro, sobre passado, presente. Então, nós, como seres humanos, perguntávamos por os arcanos. Quando houve a queda da Atlântida, esses arcanos, eles se interiorizaram. O que é se interiorizar? Então, hoje eles vivem no centro da Terra. A Terra, como a gente já sabe, ela é oca e dentro existem cidades, né? São 8 cidades principais, sendo que Shambhala é a 8ª cidade, onde fica o grande Melquisedeque, o espírito da Terra. Tá? Então Melquisedeque, ele é o responsável por esse trabalho que nós estamos aqui, e ele é o responsável por toda a evolução do planeta. Então mesmo sem a pessoa saber, né, que Melquisedeque existe, ele está ajudando aquela pessoa a ela atingir o seu potencial, atingir a sua evolução, a fazer a sua expansão de consciência. Melquisedeque, então, ele é o Deus do plano. Então, todo plano, todo planeta, existe uma força, uma energia que gera a vida, né? Aqui na Terra, essa energia chama-se Melquisedeque. Então, ele é essa energia, ele é Deus. A Bíblia fala que ele é aquele que se autogerou. Então, um ser que se autogera, que não tem descendência, né? Árvore genealógica, então esse ser é o Deus, né? Se ele consegue, você tem o poder de se autogerar. Então ele fez esse processo, né, para aparecer lá para Abraão. Abraão, nas suas guerras, né, ele pedia ajuda para Melquisedeque, e quando ele vencia as guerras, tudo bom? Bem? Aí ele fazia uma doação de 10% daquilo que ele ganhou para Melquisedeque. Então o Melquisedeque, ele foi aquele que implementou o dízimo para a humanidade, né? Então ele fala que nós seres humanos, para podermos viver em harmonia com o planeta, né, devemos dar 10% daquilo que a gente tem para aqueles que são menos privilegiados.
Então isso é o dízimo, né? Então esse planeta é 10%, agora existe planeta que são 20%, outros que são 30%, outros que são 50%, outros que são 90%. Você ganha, doa 90% e fica com 10%. Né? Aqui nós estamos na vantagem. Doamos 10% e ficamos com 90%. Agora, como que é essa doação que o Melquisedeque explica? Se você doar o seu tempo para uma pessoa que está precisando de uma palavra, de um ombro amigo, você está fazendo doação. Né? Se você doar uma atenção para uma pessoa, você está lá no metrô, esperando lá o trem, né? De repente você puxa o assunto com uma pessoa, lá com um senhor, com uma senhorinha, dá uma atenção para ela, né? De repente, uma palavra que você fala, porque quando a gente está conversando com alguém, a gente vira instrumento das hierarquias. Então, Deus usa a gente para falar para o outro que está do lado de você. Então, você está fazendo a sua doação também. De repente, você ajuda a instituição, essas ONGs de animal. Né? Por exemplo, a Rádio Mundial ela tem uma ONG de cachorro, né? De cães, onde alguns comunicadores fazem a doação para manter essa ONG. Né? Então, tudo é doação. Tá? Agora, se nós formos estudarmos a cultura dos judeus, nós sabemos que eles têm esse hábito, né, desde criança, já é da cultura deles, de fazer uma doação de 10% daquilo que eles ganham. Então já é um hábito, eles não ficam, se eles receberem 1.000, 100 eles doam. Inclusive porque eles acreditam que 10% daquilo que eles ganham é amaldiçoado, então eles querem se livrar daqueles 10%. Eles falam, se eu ficar com isso para mim, vai me dar azar, então eles doam esses 10%. Né? Bom, isso para só entrar no assunto de Melquisedeque, né? Quantos tarôs existem? Se vocês forem olhar, procurar, existem mais de 1.000 tarôs, né? Infelizmente, a grande maioria dos tarôs que existem, que vocês vão achar por aí, é só comercial. Não tem fundo filosófico, não tem um embasamento iniciático nesse tarô. Mas nós trabalhamos com aqueles que têm fundo iniciático, embasamento filosófico, que são alguns, né, de alguns autores. Então tem o tarô mitológico, tem o tarô dos Waldwirts, tem o tarô universal de White, tem o tarô dos boêmios, né, Papos, que é esse tarô divinatório, tem o tarô de Marcelo, tem o tarô egípcio. Aqui são alguns que têm embasamento, e se você começar a pegar as cartas dele e começar a estudar, a gente sempre fala, pega os 22 arcanos maiores e conversa um por dia. Por exemplo, se você adquirir um tarô que tem aí, você leva, né? Hoje na hora de dormir você pega, por exemplo, o mago, o arcano 1, conversa com ele, fala, quero que você converse comigo, que você passe a sua consciência, que você me ensine, né? Quero ser iniciado na arte mágica do tarô, e põe essa carta debaixo do travesseiro. Amanhã você faz com o arcano 2, depois vai fazendo até chegar no 22, depois começa com 1 de novo. Então você vai entrando nesse mundo mágico do tarô. E o mundo do tarô, ele é mágico. E quando você começa a adentrar nele, você começa a descobrir maravilhas. Você começa a perceber que um dos melhores oráculos que existe no planeta é o próprio tarô. Que pode estar te dando dicas, pode estar te ensinando, pode estar te salvando de coisas, de caminhos tortuosos, que você, se você não tiver uma dica do tarô, você vai simplesmente dar de cara no chão. Você vai passar por sofrimento, vai passar por perdas, você vai passar por dores. Ninguém está aqui na Terra para passar por essas coisas. Eu, desde que eu fui iniciado no tarô, em 1992, sempre eu consulto o tarô, para tudo que eu vou fazer. E até hoje, né, eu estou aqui para vocês como testemunho vivo, né, que nunca o tarô deixou na mão. Sempre ele dá uma palavra, sempre ele fala uma coisa, e aquilo é líquido e certo. É impressionante, é incrível. Né? Então aqui, alguns tipos de tarô. Esse Oswald Wirth é um grande tarô, né? Oswald Wirth é um grande iniciado do século passado.
Ele é um dos integrantes da escola Golden Dawn, né, a Aurora Dourada, na qual a gente tem aqui, né, livro de iniciação. Se vocês pegarem essas escolas de iniciação que existem, Gnose, Eubiose, Rosa Cruz, maçonaria e uma grande diversidade de escolas de iniciação, todas vieram dessa vertente, né, que é a Golden Dawn, tá? Que é uma escola iniciática mais antiga do planeta. Inclusive, aqueles que ensinaram todas as técnicas, né, de iniciação dessa escola iniciática, aprenderam de boca a ouvido. Então são técnicas que foram ensinadas na Atlântida pelos deuses, né, seres de Vênus que estavam aqui iniciando os humanos, né? Isso era proibido escrever, era proibido gravar, então tinha que decorar na cachola e você ia ensinar outro de boca a ouvido, não tinha nada escrito, era exatamente para proteger o segredo. Olha só que coisa fantástica, né? Só que chegou um momento que Melquisedeque deu uma martelada, né, na mesa, pegou lá o martelo do deus Júpiter, tal, né, trovão, soltou aquele raio lá e falou: ó, agora vamos liberar tudo, vamos jogar todo o conhecimento para cima, quem quiser aprender, está aí. É a raspa do tacho, é a última peneirada, né, devido ao momento que nós estamos passando, chamado de momento de interregno, né, fazendo mudança de era, saindo de peixes, entrando na era de aquário. Então, esse momento é um momento bem unilateral, onde você tem que decidir, né, para que time você torce. Você tem que decidir qual jogo você vai jogar. Ou você é da luz ou você é das trevas. E aqueles que ficarem indefinidos em cima do muro, né, o próprio Joshua Bepandira, o grande Jesus bíblico, falou, né, os omissos, os indiferentes, os mornos, vomitarei-os pela boca, né? Então, se você ouve um ensinamento desse do grande Jesus, o grande mestre que passou pela humanidade, primeiro que conseguiu fazer a sua ascensão, conseguiu fazer esse corpo humano, esse robô eletroquímico ascender, vir à luz, né, voltar a ser átomo novamente, que foi a glória de Jesus que ele conseguiu fazer. Então, se ele falou isso, você chega numa conclusão. A pessoa que ela é omissa, que ela está lá, não faz nada, né, ela não faz mal, ela não rouba, ela não mata, ela não faz nada de ruim, mas também ela não faz nada de bom. Então esse é pior do que aquele que faz mal, não é? É muito forte isso aí. Então esse momento é um momento de decisão. A pessoa tem que se decidir, né? Esse aqui é o tarô egípcio, que é a base do ensinamento de hoje, né? Que é o conhecimento iniciado do livro de Tote. Tote, daqui a pouquinho eu vou mostrar ele para vocês, o grande deus lunar egípcio, que é o mesmo Hermes Trismegisto, né? Que é o mesmo deus Mercúrio para os romanos, Hermes Trismegisto para os gregos, né? Ele foi o primeiro a disponibilizar o conhecimento da fala escrita, né, do desenho, do símbolo para a humanidade, né? Ele foi o primeiro a introduzir isso aí. E hoje a gente vai estudar um pouquinho disso aí, né? Esse tarô também é muito rico, tarô mitológico, que conta toda a saga dos deuses, né, das hierarquias que estão aqui na face da Terra, envolvido com o ser humano, conta toda, né, a história do envolvimento desses seres com o ser humano, né? Esse aqui é um dos preferidos, porque ele é o mais fácil de você estar lendo e entendendo as cartas. Antes desse White, os tarôs só tinham desenhos, figuras dos 22 maiores, né? Os 56 menores não tinha desenho, só tinha lá, por exemplo, carta de ouros, paus, espada e taça, né? Tinha lá, se é 5 taças, tinha desenho de 5 taças, se fosse 4 espadas, tinha 4 espadinhas desenhadas. Antes desse cara aqui, né, não existia figura nos desenhos menores, tá?
graças a ele foi colocado, né? Foi colocado de uma forma assim tão sábia, né? Tão canalizada, tão intuitiva, que você olha na figura, você já percebe o que a carta está querendo dizer para você, né? É um dos melhores que tem, é esse aqui, tá? Esse de Marcela é um dos mais antigos, né? Muito conhecido também. Quando eu fui iniciado no tarô, o primeiro tarô que eu usei foi esse, tá? Que a maioria dos cursos de tarô se baseia no tarô de Marcela, né? E esse aqui, o tarô divinatório, que é o tarô de Papos, que é o grande tarô dos boêmios. Então, um dos mais antigos também. Então, Papos, Oswald Wirth, né? E o White saíram todos da Golden Dawn, dessa escola de iniciação que eu falei para vocês que deu pessoas que saíram dessa escola e fundaram outras escolas com outros nomes, né? Eubiose, Gnose, Rosa Cruz, etc., né? Esse aqui então é o grande Hermes Trismegisto, tudo começou através dele, né? Conhecido para os romanos, Deus Mercúrio, Deus lunar egípcio da sabedoria e da magia, grande Tote. Lá na Tábua de Esmeralda, escrito há 2000 anos atrás, né, por Hermes Trismegisto, fala que Tote, Hermes e Mercúrio é o mesmo ser, né? Essa Tábua de Esmeralda é um material que não existe no planeta Terra, né? É guardado a 7 chaves esse segredo aí. E tem todos lá os ensinamentos, né, onde a gente aprende esses ensinamentos no curso de iniciação ao Melquisedeque. Então, em setembro, a gente tem a iniciação do Melquisedeque. Nós chegamos a fazer a iniciação do Melquisedeque aqui, fizemos, né, nesse lugar, né? Então, foi batizado aqui esse lugar com a iniciação do Melquisedeque. Agora, o Melquisedeque já está pedindo para a gente mudar de lugar, né, e batizar, em setembro já vai ser iniciação em outro espaço aqui em São Paulo, né? Inclusive vocês, quem ficar sabendo de algum espaço, né, que tem uma casa, parecido mais ou menos, não precisa ser desse jeito aqui, né? Mas que tem um lugar para dar curso, tem um lugar para fazer uma loja, né, por material, essas coisas, né, uma sala de atendimento. Então a gente vai estar alugando esse espaço em São Paulo, esse novo espaço, né? Logo, logo vamos estar nesse novo espaço. Então, nesse iniciação Melquisedeque tem todos os segredos da Tábua de Esmeralda, né, onde ensina exercícios, que você faz conexão com o seu eu superior, que você faz a sua ativação crística para entrar em contato com a rede crística, rede cristalina, e um monte de coisa que assim não dá nem para passar para vocês por palavras, né? Iniciação Melquisedeque, o verbo lá é sentir. Só você sentindo, passando pelo dia, por esse processo de iniciação, que você vai ver o que é a iniciação do Melquisedeque, né? Bom, o tarô então, ele é baseado na mitologia. Mitologia vem de mito oculto, e logia logos, conhecimento, ou Deus. Então é conhecimento do oculto de Deus, né? E toda mitologia, toda história de mitologia, né, está escrita, plasmada nas 88 constelações da Bóveda Celeste, cada uma delas associada a um mito, né? Conta toda a história lá dos desenvolvimentos dos deuses com os seres humanos, e isso está passado em diversas línguas, em diversos tempos, né? Diverso tempo, espaço, lugar, né? E só que contando com versões diferentes, mas sempre contando a mesma coisa. Então nós temos os mitos Vedas, os chineses, os mitos japoneses, todos contam a mesma história. Um deus fecundando uma humana, né, e nascendo um herói, né? Então é assim que é a história da mitologia. Se você for ver na Bíblia, nós temos lá Jax, Aquiles, Hércules, Teseu, Jazão, Perseu, Atlanta e tantos outros, né, heróis bíblicos, que nada mais nada menos eram o quê? Seres geneticamente mudados para a época. Então eles, para acelerar a evolução, eles vinham, fecundavam a mulher humana, e esse nenenzinho que nascia, ele tinha uma genética de extraterrestre, né, para fazer essa evolução, essa aceleração, tá? Bom, precisamos entender então a estruturação do tarô. O
O tarô, como eu falei para vocês, ele é baseado nos arcanos maiores e menores. Temos os 56 menores e os 22 maiores. Soma isso 78. Se você faz a redução teosófica do 78, o que é uma redução teosófica? Todo número acima de 22, porque 22 são os arcanos maiores e 22 são as letras hebraicas. Então todo número que é acima de 22, você soma, né, as partes para virar um número ou uma dezena. Por exemplo, 23, você tem que somar o 3 mais 2, dá 5. Então 23 é ligado ao arcano 5, né? Arcano 5. Por exemplo, a placa do meu carro é 2277. Se você somar, dá arcano 18. Arcano 18 nós vamos estudar hoje, vocês vão ver que é um arcano meio complicado. Então o que eu fiz? Eu peguei e coloquei o número 1 lá na placa, virou arcano 19, que é o Sol. Vocês vão ver que é o Sol hoje, né? Para você ter um carro andando com o Sol é bem melhor do que um carro andando na Lua, né? Então é assim, essa que é a redução teosófica, tá? Então vamos lá, então, entrar já de cara no tarô egípcio de Kir. Até aqui ficou alguma dúvida? Se querem fazer alguma pergunta sobre o que foi falado, sobre o que foi explanado? Você traz um copinho d'água, né? Então vamos lá. Vamos já estudar então os 22 arcanos maiores do tarô egípcio, onde cada arcano é ligado a um deus egípcio. Olha que coisa fantástica. Por exemplo, o arcano mago, né, segundo a tradição, ele é, né, pelo próprio Platão, Tote, né, disse que o arcano mago é exatamente ligado a Tote. Então quando você vê o mago, você está vendo Deus Tote, né? Aqui nós temos a letra Aleph, também hebraica, significando unilateralidade, mestre, unidade com Deus, força inicial. Se você tira esse arcano, né, no jogo, ele tem a pronúncia de fazer com que você tenha domínio nos planos materiais. Então você tem a força da magia, você tem a força para colocar aquilo que você quer fazer, dar movimento, né? Então, o arcano 1 lhe dá o poder de criar e modelar, tá? 2 é a sacerdotisa. Então é ligada à deusa Nun, que é uma deusa andrógeno. O que é um andrógeno? Andrógeno é aquele que tem o sexo masculino e o feminino dentro dele. Então, o ser andrógeno não tem nem pênis e nem vagina. Ele tem uma flor de lis desenhada, uma protuberância no formato de uma flor de lis. Obrigado, querido. Boa ideia sua de pôr a vaselinha aí, né, para apoiar. Então ele tem essa protuberância, né? Onde, por exemplo, ele chega um momento que ele quer gerar um ser, ele aperta lá um dos lados daquela flor de lis, chamada espermoteca, né? Sai o espermatozoide, entra em contato com o óvulo, fecunda o ser e ele gera um ser. Isso que é um ser andrógeno, né? E essa deusa não é um ser andrógeno, onde ela mesmo se autogerava, né? Fazia a geração dos seus seres sem precisar de um parceiro, né? Ela se bastava. Bom, quando sai a sacerdotisa no jogo, tem o significado de algo oculto, né? Algo escondido. Tanto se você quiser esconder alguma coisa, você trabalha com o número 2. Tá? Quando você trabalha com o número 2, você faz aquilo se esconder. E ao mesmo tempo, a sacerdotisa, ao mesmo tempo que ela esconde, ela mostra. Então no jogo, quando ela aparece, significa várias coisas, dependendo do contexto onde está. Né? Mas pode significar que vai ser revelado algo para você, certo? Vai ser mostrado alguma coisa para você, ou pode significar que alguma coisa estão fazendo escondido pelas suas costas, né? Um tipo de traição. É muito bom a gente estar consultando o tarô para várias coisas, porque ele mostra tudo. E aí, por exemplo, se sai
uma carta, se você quer saber se é traição, você pede as cartas seguintes e ela vai estar comentando com você, mostrando e confirmando se é algo que vai ser revelado ou se é algo que está escondido, né? A letra Bet significa alma vista como habitação, né? A letra hebraica Bet, né? Então é a morada do Espírito, morada do Espírito. No plano físico, então, é a força, é a fusão dos desejos e a afinidade química. Então isso é a tradução, né, o significado do plano físico, quando sai essa carta. Tá? O arcano 3 é a letra Gimel, que está aqui, né, e é a deusa Hathor. Tá? Letra Gimel significa jornada do Espírito na Terra. Então o 3 é a manifestação. Sempre quando sair um arcano 3 para você no jogo, significa que vai se manifestar algo. Ou se você está perguntando se você vai conseguir comprar alguma coisa, sai o 3 e já está confirmando que você vai conseguir comprar. Tá? Então no plano físico é expansão, é multiplicação, é concretização de ideias e desejos. O significado dessa carta aqui. Né? 4 é o grande imperador, é o grande Melquisedeque, é a letra Dalet, que significa porta de entrada para a verdade, para uma elevação da alma. Olha só que coisa fantástica, né? No plano físico ele te dá força, te dá estruturação, te dá realização de objetivos materiais também, e o Deus Amon-Re, né? Que é o grande imperador. Então o próprio Melquisedeque ele se manifesta pelo arcano 4, o imperador, né? O rei do mundo. O grande Deus Júpiter. Tá? Aqui nós temos o arcano 5, que é o Papa, né? Ou o hierarca, ou o hierofante, né? Que é o grande Deus Geb, Deus da Terra. Esse Deus é o pai de Osíris, né? De Isis, pai de Sete, pai de Néftis e o marido de Nut. Tá? A letra hebraica lá é o rei, que significa janela, contemplação, revelação. Então sempre quando sai essa carta, alguma coisa vai ser revelada também. Né? Também unificação do espírito com a alma. Tá? Significado no mundo físico, que tem o significado espiritual e o significado no mundo físico. Então é proteção espiritual, né, da sua quintessência, ou seja, do seu Cristo interno, para você aqui no planeta, né? Para você viver no mundo material. Então quando sai esse arcano, que significa que você está tendo uma proteção. Essa aqui é a carta da indecisão, também conhecida como enamorados. É o grande Deus Kinum, né? Que esse Deus ele divide a atenção de duas esposas. Então ele era o Deus que tinha duas esposas. Deus da mitologia egípcia. A letra Val significa gancho. Né? Para que você tem um gancho, né? Um gancho, um anzol? Você quer pescar alguma coisa, né? Você joga lá e puxa aquilo para você. Então sempre tem o anjo com a flechinha para jogar e fisgar você ali, para você tomar a decisão. Essa carta é uma carta de tomada de decisão. Quando aparece ela, mostra que você está em dúvida sobre aquele determinado assunto e que você tem que tomar uma decisão. Como que você tem que tomar essa decisão? Sempre baseada no seu coração. Essa que é a decisão que você tem que tomar. Você tem que fechar os olhos, se interiorizar, conversar com o seu Cristo interno e pedir que Ele te ilumine para você tomar uma decisão com amor, baseada no amor. Uma decisão baseada no amor, ela nunca vai prejudicar ninguém, correto? Então também dá proteção espiritual, né? Sete é o carro, né? Ou o triunfo, a carruagem. Essa é a carta do grande Deus Horus, né? Que é o patrono da nossa escola.